Ficar famoso e ganhar dinheiro com a música é o sonho de milhares de jovens espalhados pelo mundo, mas só uma pequena parcela dessas pessoas consegue atingir o grande objetivo de se tornar um astro dos palcos, ser conhecido em todo o planeta e ter uma legião de fãs. E a visão que a maioria de nós temos sobre quem alcança esse nível de sucesso é de uma vida perfeita, sem problemas, dores e tristezas. Afinal, essas pessoas têm tudo que o dinheiro pode comprar, além da admiração e do reconhecimento das multidões. Mas o que poucos sabem é que essa vida de glamour esconde problemas tão graves que muitos deles acabam não suportando o peso, se entregando ao álcool, às drogas ou desistindo da própria vida. E a prova disso é o misterioso Clube dos 27, que, para você que não sabe, é um grupo de grandes artistas de fama mundial que perderam suas vidas aos 27 anos, no auge de suas carreiras. E o que mais nos deixa intrigados é que todos eles morreram de forma trágica ou misteriosa. Várias suposições foram levantadas, inclusive que esses artistas teriam feito um pacto sinistro com o diabo para conseguir o sucesso mundial. Em troca, eles teriam oferecido as suas almas, que foram cobradas por Satanás quando eles completaram 27 anos de vida. Mas será que isso é real? Ou tudo não passa de uma simples coincidência? No vídeo de hoje eu vou te revelar o que está por trás deste mistério e você vai se surpreender ao ver como as peças se encaixam e como tudo faz sentido. Mas antes de começarmos, eu quero que você se inscreva no meu canal. É muito rápido, clique no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo e ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá ok? Agora sim, vamos lá. Para você que não sabe, ao todo, 16 cantores e artistas muito famosos morreram de forma trágica ou misteriosa exatamente aos 27 anos de idade. E neste vídeo nós vamos falar sobre 7 dos mais famosos e depois nós vamos falar sobre as possíveis causas das suas mortes, ok? Vamos lá, o primeiro artista, Robert Johnson. Johnson foi o primeiro artista a fazer parte desse Clube dos 27. Dizem que ele era um músico comum que não chamava atenção de ninguém. Até que um dia, sem nenhuma explicação, ele surge com um talento jamais visto nos Estados Unidos até então. Ele passou a ser chamado de Rei dos Delta Blues e se tornou referência para todos que vieram depois dele até os dias de hoje. Os seus dedos na guitarra eram tão rápidos que as pessoas diziam que ele tinha vendido a sua alma para o diabo em troca do seu talento. E a sua morte em agosto de 1938, logo depois dele completar 27 anos, foi tão misteriosa quanto a sua vida. Apesar da autópsia dizer que Robert Johnson morreu de sífilis, alguns acreditam que ele foi envenenado por um marido ciumento de uma de suas diversas amantes. Já outros acreditam que o diabo voltou para cobrar a dívida do pacto. O segundo artista, Jim Morrison. O vocalista da banda de rock The Doors sempre se envolveu em polêmicas e era conhecido por seus abusos de álcool e drogas. E no ano de 1971, quando Jim Morrison tinha exatamente 27 anos, ele e sua namorada Pamela Curson estavam em Paris. O cantor teria passado por problemas respiratórios e foi encontrado morto deitado em uma banheira. E como uma autópsia não foi realizada, nunca se sabe ao certo qual foi a causa de sua morte, por mais que muitos acreditam que tenham sido por overdose, já que ele misturava drogas pesadas e bebidas alcoólicas praticamente todos os dias. Apesar disso, a companheira de Morrison nunca aceitou essa hipótese de que ele teria morrido por causa das drogas, então tudo continua sendo um mistério. O terceiro artista, Jimi Hendrix. O músico norte-americano é considerado por vários críticos como o melhor guitarrista que o mundo já viu. Jimi morreu em Londres aos 27 anos e até hoje a sua morte é um mistério. Ele foi achado em um apartamento afogado no próprio vômito, que era composto basicamente de vinho tinto e uma forte dose de soníferos. Na época, várias hipóteses foram levantadas sobre o caso, desde suicídio até homicídio, que teria sido cometido pela então namorada do cantor. E como a polícia nunca conseguiu reunir provas suficientes, ninguém nunca foi preso pela morte do guitarrista. Quarta artista, Janis Joplin. Ela é com certeza outra integrante muito conhecida do Clube dos 27. A cantora norte-americana se tornou famosa no mundo inteiro com a sua música psicodélica, inspirando várias outras cantoras pelo mundo, incluindo a brasileira Rita Lee. Desde a adolescência, Janis usava alguns tipos de drogas e bebidas, mas no ano de 1968, depois de ficar internada por 3 meses devido a um aborto mal feito, ela se arrependeu do ato e entrou em uma depressão profunda.
Isso fez com que o seu vício se tornasse ainda maior. No ano de 1970, a cantora estava sendo esperada em um estúdio para continuar em algumas gravações, mas ela não apareceu. Por causa da demora, o seu produtor, Paul Rothchild, pediu para o seu assistente buscá-la no hotel. E chegando lá, Janis Joplin estava morta, com marcas de agulha em seus braços. E a causa de sua morte foi registrada como overdose de heroína e álcool. O quinto artista, Brian Jones. Músico e um dos fundadores do Rolling Stones, uma das maiores bandas de rock do planeta, Jones levou a sua vida no estilo dos grandes astros dos anos 60, na base do sexo e das drogas. Só que esse vício fez com que ele deixasse a banda em 1969, no momento em que os seus colegas ganhavam o mundo com o sucesso de suas músicas. E naquele mesmo ano, o músico foi encontrado morto na piscina de sua casa, na Inglaterra. A causa da morte foi registrada como acidental após misturar drogas e álcool, mas há quem diga que ele foi assassinado. Seria uma coincidência ele morrer com 27 anos? O sexto artista, Kurt Cobain. Vocalista e fundador da famosa banda Nirvana, Kurt foi a voz de uma geração e a sua rápida passagem por este mundo deixou muitos questionamentos a respeito do quanto o dinheiro e a fama realmente trazem felicidade para o ser humano. O músico tinha uma forte depressão que o fez tirar a própria vida no sótão da sua casa em abril de 1994, quando ele tinha exatamente 27 anos, e ao lado do corpo, o músico deixou uma carta explicando como se sentia. Em um trecho da carta, ele diz aos fãs que ele não se sentia feliz fazendo seus shows. Ele disse: "A verdade é que não consigo enganar vocês, nenhum de vocês. Simplesmente não é justo nem com vocês, nem comigo. O pior crime que posso imaginar seria enganar as pessoas sendo falso e fingindo como se eu estivesse me divertindo 100%. Às vezes, eu sinto como se eu tivesse que bater o cartão de ponto antes de subir ao palco." E no final da carta, Kurt Cobain se despede, reconhecendo as suas fraquezas. Ele disse: "Obrigado do fundo do meu ardente e nauseado estômago por suas cartas e preocupações nesses últimos anos. Eu sou um bebê errático e triste. Eu não tenho mais a paixão e por isso lembre-se, é melhor queimar de vez do que se apagar aos poucos. Paz, amor, empatia." E a sétima artista, Amy Winehouse. Um dos maiores ícones femininos da nossa geração, Amy tinha uma voz poderosa e inconfundível, sendo um sucesso admirável no mundo todo. Mas todo esse talento acabava ficando em segundo plano por causa da sua vida problemática, cheia de crises pessoais quanto de saúde. A artista chegou a ser internada por causa dos seus vícios em drogas e bebidas, mas a causa da sua morte foi registrada como consumo excessivo de bebida alcoólica depois de um período de abstinência. Naquele tempo, ela também passava por um quadro de bulimia, o que pode ter agravado o caso e levado Amy à morte aos exatos 27 anos. E a pergunta que fica é: essas pessoas realmente venderam a alma para o diabo? Aqueles que estudaram as causas das mortes dos artistas do Clube dos 27 acreditam que eles teriam feito algum tipo de pacto com Satanás em troca de sucesso e o inimigo veio cobrar a dívida quando eles completaram 27 anos de idade. Mas será que isso faz sentido? Primeiramente, nós devemos saber que a Bíblia não traz nenhum caso de alguém que vendeu a sua alma ao diabo. Sabe por quê? Porque isso não é possível. Ninguém pode vender algo que não lhe pertence, pois a vida não pertence a nós mesmos. Todos nós pertencemos a Deus. E no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, o próprio Deus diz: "Todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha." Então, dizer que alguém vendeu a alma ao diabo é só uma maneira de falar. Significa que essa pessoa escolheu seguir um caminho muito ruim, totalmente contra o que Deus deseja, para alcançar os seus objetivos sem se importar com as consequências ruins. Com isso, muitos fazem pactos sim e consagram suas vidas a Satanás através de orações, rituais, invocações e a partir daí elas dão total legalidade para o mal entrar. Porém, se elas mudarem de ideia, se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus como o único Salvador, não existe nada que pode impedi-las de serem salvas e libertas do poder das trevas. Não existe um acordo permanente com o diabo que não possa ser desfeito. E a história de Jó na Bíblia nos deixa claro que o poder de Satanás é limitado pela vontade de Deus, que nos dá todos os meios para nos defendermos das investidas do diabo. Mas, por mais que nós pertençamos a Deus, Ele não nos obriga a ficar ao seu lado.
A parábola do filho pródigo contada por Jesus mostra que o pai, mesmo triste, ele respeita a liberdade do filho quando ele decide ir embora. Então, se escolhermos nos afastar de Deus, ele respeita a nossa decisão, mesmo sofrendo por saber que nós estaremos caminhando para a perdição. E eu acredito que o uso de drogas, bebidas alcoólicas, medicamentos usados de forma irresponsável e até mesmo o fim da própria vida, tudo isso tem a mesma origem, a falta de paz. Esses artistas tinham fama, dinheiro, mansões, os melhores carros, frequentavam os melhores restaurantes, eram amados por milhões de pessoas pelo mundo todo, mas eles não tinham a paz do Senhor Jesus, que protege o nosso coração e a nossa mente, mesmo nos piores momentos, nas piores crises. E nós devemos saber que ter fama não é pecado, tá ok? A Bíblia diz que o próprio Jesus era muito famoso na sua época, mas o problema é quando a pessoa atrai a glória para si mesma, sem reconhecer que tudo vem de Deus, e isso sim é pecado. O próprio Deus disse: "Eu não divido a minha glória com ninguém." Irmãos, o ser humano não foi feito para receber glória, e quando isso acontece, como no caso dessas pessoas famosas, elas não sabem lidar com isso e não aguentam esse peso, por mais prazeroso que possa parecer no começo. E com o tempo, isso vai se tornando cada vez mais pesado, até chegar ao ponto de se tornar insustentável. E é por isso que nós vemos tantos artistas em depressão, doentes e até tirando a própria vida. Além disso, a maioria das pessoas famosas se sentem pressionadas a estarem sempre bem, felizes, bonitas, jovens. E nós sabemos que a vida real não é assim. E isso sem falar das grandes agendas, muitos compromissos e os seus empresários que ficam pressionando para ganhar mais e mais dinheiro. E ao se aproximar da casa dos 30 aos 35 anos, o ser humano costuma entrar em uma fase chamada crise da meia-idade. Alguns demoram um pouco mais, mas quem vive mais estressado costuma ver esse processo acelerar em sua vida. E aonde eu quero chegar com isso? É que é bem provável que boa parte desses membros do Clube dos 27 estivessem passando por uma crise existencial em que se deram conta de que tudo aquilo que eles sonharam a vida inteira não era nada. Era como correr atrás do vento, como o rei Salomão chegou à conclusão no final da sua vida. E o vazio existencial os levaram às drogas, ao álcool, aos remédios e ao desejo de acabar com aquele sofrimento. E é muito triste ver o quanto o ser humano é iludido pelos prazeres momentâneos deste mundo, não é verdade? Foi por isso que Cristo questionou sobre do que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E por mais que seja bom ter dinheiro, talento e o reconhecimento das pessoas, nós devemos entender que o nosso lar não é aqui. Nós estamos de passagem neste mundo e por isso ainda temos a oportunidade de escolher aonde nós iremos passar a eternidade. Eu quero estar para sempre com Jesus. E você? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe no WhatsApp, envie para os seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.